Graça e paz do Senhor Jesus, gravando hoje Gênesis capítulo 2. Não esqueçam de deixar o seu like, deixar um comentário e, se possível, compartilhar com mais pessoas que você acredita que possam ter interesse neste vídeo de aprendizado da palavra. Hoje nós vamos ver o 7º dia. O Senhor descansou nesse dia, Ele descansou de toda a sua criação. Diz assim: havendo Deus criado tudo e acabado no 7º dia da sua obra que Ele tinha feito, Ele descansou no 7º dia de toda a obra que Ele havia feito. Hoje nós sabemos, pela leitura dessa palavra, que o 7º dia é o Senhor Jesus. É o dia do descanso do Senhor. Porque a palavra diz que o Senhor é o nosso repouso. O Senhor é o nosso lugar de descanso. Então, o 7º dia que o Senhor santificou é o Senhor Jesus. O Senhor já tinha feito toda a sua obra e já tinha preparado até mesmo o sacrifício perfeito, o sacrifício da redenção. Como que nós sabemos disso? Se você ler Apocalipse 13:8, diz assim: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano já estava pronto, tudo já estava arrumado, porque o Senhor já sabia de tudo o que ia acontecer, como Ele já sabe. Porque para Ele, Gênesis e Apocalipse é a mesma coisa. O que será para o Senhor já foi. Então nós já estamos vivendo no 7º dia. Nós estamos no descanso do Senhor. Aqueles que estão em Cristo já desfrutam do 7º dia, o dia do descanso. E diz assim, que depois dele formar todo esse jardim, ele fez chover sobre a terra, porque até então só subia um vapor do meio do jardim. Não havia chovido ainda sobre a terra, mas o Senhor fez com que chovesse. E também ele cercou aquele lugar, diz que 4 rios cercavam aquele lugar. O Senhor formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Hoje, se você estudar pela ciência, tudo que existe de minerais nessa terra estão no nosso corpo. O nosso corpo é feito de tudo o que existe na terra. Por isso, principalmente a água, porque nós temos 75%, se não me engano, uma mesma proporção que a terra tem, nós temos de água no nosso corpo. Então, o Senhor fez tudo na medida perfeita. Aleluia! 4 rios circundavam este jardim. E eu quero falar desses 4 rios rapidamente, porque eles têm uma lição para nós. O sentido de cada um deles nos traz uma revelação da salvação em Cristo Jesus. O primeiro rio chamava-se Pison. Pison significa aumentar, mudar e transformar. É o rio da transformação. Nós precisamos passar por esse rio se nós quisermos voltar para este lugar onde nós fomos tirados, expulsos por causa do pecado do nosso primeiro Adão. Agora nós estamos no 2º Adão, porque Adão foi feito alma vivente, mas Jesus é espírito vivificante. Você continua sendo filho de Adão, só alma vivente? Não, você precisa passar pelo rio da transformação e se tornar espírito vivificante em Cristo Jesus. E ele vai para Avilá. Avilá significa que ele anda em círculos, ou seja, nós estamos sempre circundando todos aqueles que querem, como se você atira uma pedra no meio do lago e ela forma aquele círculo, né? Aquele círculo que alcança um monte de pessoas. O segundo é o Gion. Gion significa dar à luz ou romper. Ou seja, nós precisamos, ao entrar nesse rio, nós temos que receber a luz que está no Senhor Jesus. O Senhor, Ele entra na nossa vida para dar essa luz. Ele nos transforma e nos traz luz. O terceiro rio chama-se Tigre ou Itequel. Itequel é aquele que vai rápido. Ou seja, quando você é transformado, quando você recebe a luz, você caminha rapidamente para você ser salvo. E o terceiro é o Eufrates. O Eufrates quer dizer parar. Parar é aquele que frutifica, que é abundante. Ou seja, quando você conhece o Senhor, você é transformado, a luz rompe na sua vida, você caminha rápido para a salvação e você dá frutos. Ou seja, você leva mais pessoas para esses rios. Não é maravilhoso? É assim que a gente está aprendendo com o Senhor. No versículo 15, o Senhor coloca Adão para lavrar e guardar o jardim. Hoje, quem são os lavradores desse jardim? Porque nós
podemos e estamos voltando para esse lugar. Nós já voltamos lá em Apocalipse para Deus, nós já voltamos, porque aqueles que foram salvos em Cristo Jesus já estão nesse lugar de volta, porque para ele o que será já foi. É difícil você entender o tempo de Deus, a cronologia dele, mas para ele o que será já foi. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega, tudo está debaixo do controle dele. Então hoje nós somos esses lavradores, nós somos esses guardadores desse jardim, preparando o caminho para muitos voltarem para lá. Tá vendo que importante que você é? Aí vem aqui o primeiro, nesse capítulo nós vamos ver o primeiro não de Deus para o homem. Ele disse para Adão, olha, você vai comer de toda a árvore que está aqui, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, você não toca nela, porque o dia que você tocar nela, você vai morrer. E também vendo o Senhor que Adão estava sozinho, resolveu criar para ele uma mulher, uma adjutora, uma ajudadora. E ele faz o primeiro transplante de medula da Bíblia. E a ciência demorou tantos anos para descobrir que a partir da medula você consegue fazer outros órgãos, né? Mas o Senhor já sabia disso. Então ele aplica uma anestesia geral, a primeira anestesia geral que o homem tem consciência de que já aconteceu, foi dada por Deus em Adão. Ele fala, fez com que ele caísse num sono profundo, para que ele não sentisse dor. Então Deus anestesiou Adão e tirou dele a medula, e a partir daí criou a mulher para ele. E ele olhando para ela disse, agora essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão ela foi tomada. Por isso que o Senhor não aceita a separação entre homem e mulher, porque é como se você ferrasse a sua própria carne. Mas era para ser tudo perfeito, tudo estava perfeito, o homem não era inocente, o homem não tinha maldade, não tinha malícia, não tinha nada. E tanto que ele fala, no último versículo, eles estavam nus, o homem e a mulher, e eles não se envergonhavam disso, porque a malícia não havia entrado ainda no coração do homem. Nós vamos ver amanhã o capítulo mais trágico da Bíblia, que é quando o homem perde esse relacionamento direto com o Senhor e ele passa a conhecer o pecado. Vamos amanhã estudar esse capítulo que mudou a história da humanidade, que mudou a nossa vida e tudo que nós conhecemos. Mas, glória a Deus, porque o Senhor Jesus nos trouxe de volta para esse lugar. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde nesse dia e que você leia com mais detalhes esse capítulo, porque tem muita coisa aqui que eu não falei, não dá para falar tudo, eu só quero falar em 5 minutos, já gastei 7. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã com o nosso capítulo de Gênesis 3.